Vamos começar agora a aula sobre planta de piso. O que você precisa para fazer uma boa planta de piso? Primeiramente, você vai trazer da arquitetura todos os elementos que são necessários para a execução do desenho do piso. As paredes, tanto internas quanto externas, que sejam relevantes aos ambientes onde você vai instalar o piso. Os desníveis, nesse caso eu estou apresentando os desníveis do box e os desníveis de saída para a sacada, que eu demarco dessa maneira, com o símbolo de desnível e também com as cotas de nível adequadas em cada ambiente. As soleiras, que nesse caso aqui eu demarquei com uma legenda de S1 até S4 e fiz uma tabelinha lateral para identificar cada tipo de pedra, tá? Cada soleira e qual é a pedra que vai em cada uma delas para poder mandar para a fabricação. Eu também coloco projeções de bancadas por onde o piso vai passar por baixo, ou seja, essas bancadas de cozinha e de área de serviço, de banheiro, para que não fique dúvidas de onde o piso tem que parar, se por acaso o piso não vai passar por baixo dessas bancadas ou vai. Isso é uma dúvida que eu já tive que sanar em obra, então eu sempre coloco e eu identifico essas projeções para que fique claro que são projeções das bancadas. Agora falando de desenho de representação do piso, existem basicamente três tipos que eu considero assim que são os desenhos de representação. Não que não existam outras formas de representar piso, por exemplo, se você precisa representar um piso de taco ou outros tipos de padrões que provavelmente vai ter que ter um desenho específico. Mas esses aqui são os mais comuns. Então, primeiramente, existe um desenho de padrão simples, que são o padrão de linhas paralelas, que é normalmente usado para piso de madeira ou laminado de madeira. Quais são os elementos que você precisa ter quando você usa esse padrão de desenho? Você precisa definir corretamente o ângulo, colocar aqui na legendinha o tipo de piso, a marca, se possível, né, se isso já está definido, mas é bom colocar, o modelo e o ângulo no qual ele vai ser instalado. Eu costumo colocar no desenho também, quando eu acho necessário, para deixar bem claro, né? Saiba que todas essas informações, além de instruções para execução durante a obra, elas também são protetores contratuais, digamos assim, para o projetista, né? Para o arquiteto, para o designer de interiores, para o engenheiro que está fazendo essa planta. Por quê? Se for justificado depois que algo saiu errado na obra, é possível dizer que no projeto as coisas estavam corretas e a execução é que foi mal feita. Mas, continuando aqui. Então, nos padrões simples também existe esse padrão reticular, né, de grade, onde você também vai definir aqui o tipo de piso, a marca, o modelo, o tamanho, no caso, né, e o rodapé. Aqui também tem que ser definido que tipo de rodapé que vai, qual o tamanho do rodapé em cada tipo de piso, tá? Então, o que acontece nesse que faz esse quadriculado aqui? Você tem que colocar também a saída de piso. Por quê? Para definir qual vai ser a primeira pedra e de onde o instalador tem que iniciar a colocação do piso. Porque senão ele pode querer começar intuitivamente pelo fundo, para que ele não pise no próprio trabalho. Se ele não tiver muita experiência, pode ser que ele queira começar aqui pelo fundo. Mas o correto seria ele começar aqui pela frente, justamente para que os arremates não fiquem tão visíveis nas áreas mais abertas do ambiente, tá? Então sempre colocando a área de saída de piso, que é como se chama essa setinha aqui, mais próxima à porta de entrada ou à porta de um ambiente. Então é assim que se representa. Existem pisos sem forma definida. No caso de uma granilite, pode ser algum tipo de padrão mais sem forma, assim, pode ser também um cimento aplicado diretamente no ambiente. Como é que você define isso? Eu costumo colocar aqui o tipo de piso e peço para que seja olhado o caderno de especificações, onde pode ter, no caderno de especificações, vai poder ter todas as definições de como executar esse piso, né? A massa, como fazer, todo o traço das pedras em relação a algum produto, né? Alguma resina. Então tudo isso vai estar no caderno de especificações.
Também defino que precisam ser colocadas as juntas de dilatação e de que tipo, e o rodapé. As juntas de dilatação a gente representa dessa maneira. Então, você vai, na verdade, não é que vai ficar sem nenhuma forma, né? Você vai ter a forma das juntas, mas como não é um elemento que é comprado nesse formato, você que vai definir, né, na obra aonde vai ser colocada a junta de dilatação, em que posição, então eu chamo de sem forma definida. Mas essas juntas são necessárias em praticamente todos os pisos desse tipo, então é importante a gente saber que é assim que se faz o desenho, né? E como se cota. Eu tenho essa metodologia para cotar, onde eu não coloco quando o objeto que eu estou cotando ele não necessita uma medida específica, ele precisa mais de uma distribuição. Em vez de cotar as medidas, aqui eu coto, por exemplo, meio e meio, para deixar claro que o executor do trabalho vai ter que colocar essas juntas de dilatação centralizadas, certo? Porque para ele não correr o risco de colocar um pouco desalinhado, às vezes se a medida não está perfeitamente igual dos dois lados, né? Ele mediu aqui, dá 1,58 e do outro lado vai dar 1,59, né? Porque ele mediu só de um lado na hora de escolher o local. Então eu prefiro colocar dessa maneira, para ele alinhar no meio. Esse último tipo de piso aqui, né, que eu estou mostrando nesse vídeo, é o tipo de piso de desenho personalizado. Não é tão utilizado em residencial mais comum, talvez em alguma coisa mais sofisticada, mas é muito utilizado em plantas de shoppings e algum tipo de corporativo um pouco mais sofisticado. Nesse tipo de piso, não vai bastar você fazer um desenho simples na planta, você vai ter que puxar um detalhe aqui. Por quê? Cotar esse piso é muito necessário para saber exatamente como vai ter que ser o corte, qual é o tamanho de cada pedra e tudo mais. Porém, não dá para fazer isso nessa escala. Então, quando você puxa o detalhe aqui, você vai conseguir, né, fazer um desenho maior, né, e ter todas as medidas exatamente como vai ser feito. E aqui eu modifiquei o desenho para mostrar que o piso é branco aqui e de uma outra cor aqui. Isso poderia estar definido num caderno de especificações ou até mesmo na legenda, né, quais são as cores do piso. E o detalhe, ele pode estar na mesma folha, bem como ele pode estar sendo chamado para outra folha. Lógico, se ele estiver na mesma folha, a gente não vai escrever isso aqui, folha 3, foi mais um exemplo para demonstrar para vocês. Eu rearranjei as legendas aqui para elas caberem. E é mais ou menos isso que você precisa para fazer uma boa planta de piso num projeto executivo. Dá para ser mais detalhado que isso? Dá, porém, isso aqui é o suficiente, tá bom?